Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais um programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. Este programa tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, às 19 horas e todos os domingos, às 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está situado ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas, ou melhor, às 8h30 da manhã. Muito bem, nós estamos com a Bíblia aberta aqui e nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 1, começando também no versículo 1. Enquanto os irmãos localizam aí, eu gostaria de pedir aos irmãos que não se esqueçam de clicar no símbolo de joia ali, de gostei, né?
e também de se inscrever no canal se você não é inscrito, para que o YouTube possa impulsionar os vídeos e alcançar mais pessoas que são interessadas em conhecer a mensagem do profeta de Deus, não é? E também não esqueça de acionar todas as notificações, porque aí você recebe no seu dispositivo ou no seu e-mail, né? Assim que os vídeos são publicados. Muito bom, então. Se os irmãos desejarem acompanhar agora, nós vamos aqui então a partir do versículo 1 do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram: Isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os marinheiros remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente,
porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, Jesus. Lemos então todo o capítulo 1 do livro de Jonas, né? E agora nós estamos aqui estudando a mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor, e nós estamos parados no parágrafo 18. Então vamos prosseguir daqui em diante. E a cada noite, querendo o Senhor, acho que o Senhor colocou em meu coração uma mensagem muito definitiva para a igreja. Tenho estado em oração vários dias e não entrarei nisso porque um grande fenômeno aconteceu o outro dia que foi realmente ótimo. E estou ansioso para contar-lhes a respeito. E agora o assunto principal, suponho, o que quase todos eles, Billy disse que estavam telefonando, era sobre o casamento e divórcio, o que é um grandioso assunto. E eu não sabia como abordá-lo. E fui orar a respeito, e o Senhor se encontrou comigo, e sei que eu não a tenho, mas Deus me entregou. Agora a tenho. Deus me entregou a resposta correta. Veja, e eu sei que é verdade. E então, ainda não sei exatamente, talvez domingo pode ser que eu peça às pessoas, às nossas irmãs, para omitirem a reunião, elas mesmas, mas eu não sei. Seria dependendo se as casadas quisessem vir com seus maridos. Tem algumas coisas realmente vitais que têm que ser ditas, a verdade a respeito e então queremos absolutamente apresentar isso. Assim diz o Senhor. Então vocês terão isso, vocês saberão exatamente qual é a verdade. Então, e estou confiando nele para fazer isso. E agora, eu estava aqui no restaurante o outro dia me alimentando, e o Jerry e todos eles esperando vocês todos. Eles disseram bem, um dos rapazes esteve lá, disse, este moço disse, virei aqui bastante esta semana. Disse, então, com essas 2 semanas que vem, disse, então, com uma reunião aqui de beisebol ou algo assim, disse, então, disse, Brana está lá, vai ter um encontro. Ele disse, vou servir refeição a uma porção de gente no Ranch Rose restaurante, um daqueles estabelecimentos lá, e foram sido muito bons. E sinto gratidão por todos vocês, pois eles certamente fizeram elogios e disseram coisas boas a seu respeito. O gerente lá no Ranch House
Se encontrou comigo o outro dia de madrugada, cheguei mais ou menos às 2:30 do Arizona, e ele disse: bem, irmão Branham, disse, fiquei sabendo que o Senhor vai ter outro encontro. Disse, peguei mais gente para trabalhar. Ele disse, então quero dizer uma coisa, que aquelas pessoas que vêm de lá, disse, realmente são pessoas boas. Agora, isso me fez sentir muito bem quanto a vocês. Vejam, porque afinal de contas, até que sinto que vocês são crianças minhas. A palavra que se refere a crianças, usada em inglês, neste caso também refere-se a cabritos, tradutor. E ou filhos, melhor dizendo. E assim que cabritos refere-se a bodes. E vocês não são bodes, vocês são meus cordeiros. Que tal? Vocês são cordeiros do Senhor, que Ele me deixou alimentar. E então, que isso que Ele me deixará fazer, isso caminhamos estrada abaixo. E a respeito desse casamento e divórcio, tenho tido vontade de falar sobre isso desde o tempo daqueles 7 selos. Vocês sabem, todos os mistérios eram para ser dados a conhecer neles, abrindo aqueles 7 selos. Todos os mistérios da Bíblia. E estou pensando agora, ficando um pouco velho, eu acho que achei que seria melhor eu pelo menos colocar isso em fita, caso algo acontecesse a mim. Então a igreja talvez desejasse saber, queria saber o que ele tinha na mente, o que diria, e todos esses assuntos que parecem ser tão difíceis, acho, com a ajuda do Senhor, vou tentar trazê-los a vocês. E então, se algo acontecer, e caso eu partir antes dele vir, vocês terão isso gravado então. Amém. Ele está falando aqui sobre os 7 selos, que ele não tinha ainda gravado os 7 selos, mas ele estava preocupado porque a igreja queria saber o que Deus havia dito a ele, que o Senhor Deus havia lhe dito a respeito dos 7 selos. Então ele está dizendo aqui, eu pensei que seria melhor deixar isso gravado, porque caso eu parta desta terra num momento qualquer, então fica aí para os irmãos estudarem, né? Era isso que ele estava dizendo aqui. Acho que temos alguns livros novos que saíram. Vejo a irmã Wiley. Não sei se o doutor está aqui ou não. Ele está aqui, irmã Wiley. Ele provavelmente esteja na reunião. Não o vejo, mas, sim, bem, na parte de trás, e o irmão Wiley escreveu um livro, e pensei, creio que disseram hoje, dois livros, não é? Irmão Wiley, está certo? O Senhor tem 2 aqui agora, 2 livros agora, não sei, da maneira que entendo, é que cada pessoa receba uma cópia. Por isso, se você entendo que é dessa maneira, pode ser que eu esteja errado quanto a isso. E então as 7 eras da igreja foram terminadas. Está certo, irmão Vale? Impressas agora.
Eu sei que você vai querer consegui-las, porque respondem uma porção de dúvidas que vocês têm tido no coração. E então, depois disso, bem, vamos procurar abrir os 7 selos, você sabe, no livro, para que cada um possa ler de forma que queira, que possa entender e estudá-lo. Acho que quando é escrito, se ele... Primeiro tiramos isso direto da fita, da maneira que foi escrito ou falado. Você sabe, pode-se pregar um sermão, é uma coisa, e então escrever um livro é outra. Veja, como caso eu tocasse num assunto como se eu lhe dissesse, vocês entenderiam. Dissesse, agora, a semente da serpente, veja, bem agora, o leitor desse livro, se tirasse isso, iria querer saber o que é a semente da serpente. Está vendo? E não saberia se acontecesse disso chegar num lugar tal como Princeton ou algum lugar assim. E eles achariam que não somos pessoas inteligentes. Por isso consegui que o irmão Wiley me ajudasse um pouco com isso e mantivesse a linha do mesmo pensamento. Então o irmão Wiley ia fazer algumas correções, mas manteria a linha de pensamento que o profeta havia dito, né? Prossigamos aqui então. E proporcionasse a gramática, e tenho certeza que minha gramática, seria um mistério para eles, com certeza. Assim que o irmão Wiley é muito bom nisso, assim que ele é como um... E então, nisso, acho que o nosso precioso irmão deve ter conseguido um pouco de inspiração extra de alguma forma. E disse que iria escrever uns 2 livros por conta própria, como tirados deles. E assim ele escreveu um chamado, creio, O Profeta do Século XX, e o outro, Igreja de Laodiceia, creio, ou algo assim. E Billy me contou que hoje à noite, que creio que vários milhares desses chegaram hoje, alguém os trouxe do Texas, e assim eles estarão aqui e anunciarão, acho, seja o que forem, acho que o custo será pago, não tenho certeza. E se estiver, vocês vão ganhá-los. Veja, vocês também grátis. E esperamos que gostem, e se gostarem, apertem a mão do irmão Wiley, lá atrás, e digam-lhe o quanto vocês ficam agradecidos. Eu mesmo nem cheguei a ler. Se eu os lesse, talvez mudasse de ideia quanto a isso. Assim que tentarei lê-los esta semana, enquanto tenho chance, se eu puder. Agora, sendo noite de quarta-feira, o nosso encontro oficialmente começa amanhã à noite. Mas acho que, estando aqui entre vocês, eu simplesmente não pude ficar lá em casa e saber que vocês todos estariam aqui. Eu justamente, como você sabe, como quando alguns dos seus parentes chegam, você sabe, e você vai correndo até a rua para se encontrar com eles. Você sabe, e
E eu pensei em dar uma chegada e recebê-los em Jeffersonville. E assim que esta semana que passou, eu perdoe-me, faz umas 3 semanas. Eu vim para casa, eu estive fora estive numas reuniões lá pelo Arizona e voltei para procurar descansar e fui numa caçada e eu consegui a onça recorde em tamanho no estado do Arizona. Fiz ela andar 20 milhas de mata para matá-la. Mas então no entanto, que nunca pensei quando era garotinho, só para mostrar como que estas coisas acontecem, uma casinha que o Senhor nos deu lá para os meses quando estamos lá. E escola para as crianças. Eu era garotinho, suponho que Jimmy Paul esteja aqui hoje à noite, talvez o seu pai esteja aqui, Jim. O pai, estudamos juntos e me lembro de estar lá como um menininho esfarrapado e sapatos de tênis com os dedos de fora, emprestava um papel de um e um lápis de outro. Eu costumava escrever poesias. E a senhora Woods aqui pediu para que eu recitasse esta tarde na fita sobre o meu velho Ford. Você sabe, e é uma boa poesia. Agora, ela disse, bem, o senhor deveria mantê-la para o seu Ford. Eu disse, tem verdade demais, eu creio, e a respeito de um ruído na dianteira, e um rangido na traseira, e um quebra-cabeça de peças do volante, mas eu sempre disse, a única coisa que eu tinha que fazer era contar os 4 pneus e dar uma chacoalhada suficiente para ele pegar e então entrar nele. Eu dizia, ele era bom. Quando eu começava a subir um morro com ele, só lá, subindo, bem devagar, dizendo, acho que dá, acho que dá, acho que dá. Então começava do outro lado dizendo, pensei que desce. Está vendo? Ele está fazendo um pouco de humor aqui com respeito à poesia do seu Ford, não é? Então ele disse que ele não tinha partida, tinha que chacoalhar para pegar, e também quando ele ia subir o morro ele não tinha força, né, para subir. Então ele falava, acho que dá, vai, meu velho Ford. Então ele falava, irmã, eu não queria mais contar essa poesia porque tem muitas verdades nela, né? É isso que ele está dizendo aqui. É assim que subimos este monte como o peregrino. Então eu tinha um pequeno poema que escrevi, algo assim, e dizia, agora imagine só, eu tinha só uns 12 anos, e de pé lá o outro dia, olhando para aquele desfiladeiro acima e pensando, aquela onça estava aqui mesmo, nesta sala, olhando pela janela, numa janela de vidro. Eu estava pensando num pequeno poema. Fui e peguei algo assim. Imagine só como Deus
Bom, ele está dizendo aqui sobre quando ele era garoto e depois as onças andavam por ali, pelo mato, né? Por ali tudo, e agora havia virado cidade e tal, é isso que ele está querendo passar para a gente aqui, né? Vamos mais um pouquinho aqui no parágrafo 33. Você crê que Deus está em toda a inspiração? A congregação diz amém. Editor. Deus tem que escrever um cântico. Você crê que Deus está em cânticos? Amém. Jesus disse que sim. Ele se referiu a Davi. Não sabeis o que Davi disse nos Salmos? Sabeis vós que não tem... veja a própria crucificação. Davi cantou a respeito dela no Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Todos os meus ossos me contemplam, traspassam-me as mãos e os pés. Vocês sabem, e isso foi um cântico. Salmos é um cântico. E nessa poesia apenas observe como ocorre. Sentado lá um menininho com uma folha de papel emprestada, eu disse, saudoso estou, ó, tão saudoso daquele longínquo sudoeste, onde as sombras caem, mais profundas além do topo da montanha. Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. Posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta. E algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona. 40 anos mais tarde, encontrando-me bem naquele desfiladeiro, aquela onça me encarando, ó Deus, há um cordeiro além do rio, em algum lugar. Amigos, tem que estar lá, está vendo? Há muito que fala disso. Todas estas coisas não são simplesmente mitos. Elas são reais, elas são realidades. Estou tão contente em estar aqui hoje à noite, de estar com estas pessoas com as quais espero viver lá para sempre, onde não haverá mais doença, ou morte, ou separações, e o viajar não será nada para nós então. Agora, acho que nenhuma reunião é completa sem a leitura da palavra. E ter uma pequena, irmão Neville, vim para cá sem fazer cerimônia. Billy disse que o Senhor queria que eu falasse. Isso mesmo, irmão Neville. O irmão Neville diz, amém. Sim, claro. Talvez eu tenha dado isso como certo um pouquinho demais, mas eu tive ótimo sentimento quanto a isto. Bem, amém, claro que sim. De modo que agora vocês que têm hinos e coisas tais, falem com o irmão Neville quando forem cantar, e então coloquem em cima e ter mais ou menos uma meia hora preliminar, e vamos entrar direto nessas mensagens bem profundas e ver o que podemos ver,
que o Senhor fará e só espero. Bom, nós chegamos no parágrafo 37 da mensagem, um homem correndo da presença do Senhor. Agora, daqui a pouquinho, ele vai fazer a leitura bíblica. Até agora era assim um prefácio, um prelúdio, né? uma pré-apresentação da mensagem, e agora ele vai começar com a leitura da Bíblia e então pregar a palavra do Senhor. Mas agora nós vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade, e se Ele permitir, no nosso próximo culto nós daremos continuidade nesta mensagem aqui, né? Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos aqui juntos, através deste meio virtual, ao redor da santa palavra do Senhor, aqueles que creem, aqueles que estão buscando, aqueles que desejam saber mais. Ó Pai, eu peço a bênção do Senhor em favor de cada um, e eu peço também a bênção do Senhor em favor dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa de um modo geral. Ajuda cada um, curando, dando a bênção da saúde, da paz, abençoando os lares, as famílias necessitadas, o pão de cada dia. Ajude a cada um, Senhor, preparando o trabalho secular para ganhar o pão de cada dia. Pai bendito e santo, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, então chegamos ao final da apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós retornaremos então em nosso próximo programa, não é? Estamos agora organizando para termos o programa A Voz do Sétimo Anjo, a mensagem do Sétimo Anjo, todos os dias aqui pelo YouTube, não é? Geralmente no horário das 18 horas. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.